Então, amados irmãos, quando as pessoas dizem que não vai haver dinheiro, elas estão fazendo, na verdade, uma inferência. Esta é a palavra correta, uma inferência, que é colocar palavras onde não existe. Nada mais do que isso. É o concluir que aquele determinado assunto significa aquilo que ela está pensando, mesmo sem estar escrito, porque as evidências podem estar apontando para aquilo. Mas não é bem assim. Então, Apocalipse 6:6, por exemplo, vai dizer, eu estou com a Bíblia aberta aqui, tá? Ela vai dizer o seguinte: e eu ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifiques o azeite de vinho. Então nós vemos, quando é aberto os selos dos 4 cavalos do Apocalipse, nós entendemos que quando é aberto esse selo já entrou a grande tribulação, não é? Porque vai vir o anticristo assentado no cavalo branco. Então vai falar aqui, né, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Então o dinheiro que vai existir, sim. A pessoa não vai poder comprar se não tiver a marca da besta. Então significa dizer que desde um caixa de supermercado, um comerciante, seja lá o que for, eles vão estar já para poder vender, inseridos já no sistema da besta do anticristo. Então ele vai observar se a pessoa tem a marca na testa ou na mão, e a pessoa não vai poder comprar. Ah, eu tenho dinheiro. Não, mas você não tem a marca, então não pode aceitar. E aí essas pessoas provavelmente vão ser forçadas a adorar a besta e ser marcado, ou vão morrer por amor do evangelho, mas o dinheiro vai existir. Então essa inferência que essas pessoas fazem de colocar palavra onde não existe é a mesma questão do anticristo que nós estamos falando. Aproveitando que eu estou no Apocalipse 6, vamos começar com as dicas de onde virá o anticristo. Muito bem. Em Apocalipse 6, versículo 1, vai dizer que João, né, ele vê, olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Nós vemos que o anticristo, ele sai, João vê, ele sai do seu determinado lugar, onde ele há de se manifestar, tinha uma coroa, estava no cavalo branco, ou seja, o branco é a falsa paz, não sabemos disso, uma coroa, porque já está determinado ele reinar. Este cavalo aqui não é Cristo, como alguns dizem, ele tinha um arco. Então, por muito tempo eu perguntei o que significaria este arco na mão do anticristo, já que o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, em Apocalipse 19, vai aparecer ele com a espada saindo da sua boca, né? Que é Jesus, em Apocalipse 19, esse é Jesus. E esse aqui tem um arco na mão, não diz nem que ele tem flechas, né? Se você voltar na história, no relato bíblico lá de Gênesis, você vai ver, né, que Ismael, ele que vai dar origem ao povo árabe, da onde virá o Islã, mais na frente, você vai ver que Ismael, ele é um arqueiro, passa a ser um flecheiro, né, e Deus disse que dele faria uma grande nação. E você vai ver também depois Esaú, por pirraça, casando com a filha de Ismael, dando origem, né, os ismaelitas, Edom, né, Seir. E Esaú também foi mais um arqueiro, mais um flecheiro. Então este arco aqui nada mais é do que dar a origem de onde vem o anticristo. Então, irmãos, só existe na verdade, né, na Bíblia, biblicamente falando, né, 3 tipos de pessoas na Terra, que é a igreja, né, que é o povo de Deus, a igreja do Senhor, que é Israel, que é amado por Deus por causa das promessas, né? Deus, os dons, as vocações de Deus são sem arrependimento. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar este segredo de Deus, que Israel foi endurecido em parte até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então todo Israel será salvo. Então Israel que estiver vivo por ocasião da volta de Jesus será salvo. Está escrito em Apocalipse, Zacarias 12:14, em que o Senhor pisará nos montes, em Jerusalém, os montes se fenderão, ele vai salvar todo Israel que estiver vivo, e se cumprirá aquela palavra que diz que todos o verão, até aqueles que o transpassaram. Quem transpassou Jesus? Israel. Israel é culpado da morte de Cristo, né? Tanto que Paulo vai dizer que a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então se cumpre quando Jesus volta, e também em Apocalipse 19, quando ele vai matar os exércitos do anticristo na sua volta gloriosa. Por isso que todo olho verá. Então a volta visível de Cristo, que significa parousia no grego, é diferente de harpazo, que é arrebatamento. Então não confunda arrebatamento com a volta visível de Cristo. Ah, 2 voltas? Não, não é 2 voltas, é uma volta só. Todo olho verá na sua volta. Arrebatamento não é a volta de Cristo, nós vamos encontrar o Senhor nos ares, então ele não vai voltar. Nós é que iremos o encontrar nas nuvens. Aleluia. Então, essa questão aqui do anticristo é a seguinte: existem 3 povos na Terra. A igreja, o povo gentil, que são as nações em geral, e o povo judeu. Tá? E
Este povo aqui, o povo árabe, tá, que são as nações também, em geral, inclusive um dos termos para a palavra árabe, né, a palavra mistura, em hebraico significa árabe. Tá? Então quando você vê, por exemplo, Daniel capítulo 2, em que há a visão da grande estátua, você vai ver 10 nações que se misturam. Então a palavra mistura será um reino misturado, a palavra mistura ali é árabe. Procure pesquisar no hebraico, você vai ver a palavra árabe ali. Então, este arco branco nada mais é do que a origem de onde vem o anticristo. O anticristo ele vem de origem árabe. O anticristo é arqueiro. O anticristo vem... Isso aqui vai mostrar lá em Gênesis, da onde ele vem vindo. Então tem uma série de evidências que apontam para o anticristo islâmico. E não para por aí, tá? As evidências são enormes. Você veja, por exemplo, que João, ele diz... já é a última hora e muitos têm se feito anticristos. Né? E quem é o anticristo? Não é aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muito bem. Se você... Né, este é o anticristo que nega o Pai e nega também o Filho. O anticristo, João está dizendo que ele nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o espírito do anticristo. Né? Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 2. Já o mistério da injustiça opera. Ou seja, já naquela época o espírito do anticristo já operava. E como é que uma das facetas, um dos modos de nós identificarmos o espírito anticristo é que ele não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí as pessoas dizem, o anticristo ele é a Igreja Católica, é o Papa. Peraí, se você for lá em Roma ou no Vaticano e falar assim, pessoal, Jesus é o Filho de Deus. Né? Deus tem um filho, e seu filho é Jesus. As pessoas falam assim, certo, ok. Agora, se você for lá na Arábia Saudita, em Meca, tá? E você chegar e dizer assim, pessoal, Jesus é o Filho de Deus, você é degolado na hora. Por quê? Porque um dos ensinamentos básicos, pilares, tá, da profissão de fé islâmica é que Deus, o Criador, que eles chamam de Alá, não tem nenhum filho. Tá? Que é impossível que Deus tenha um filho. Eles falam que Deus não tem filho e que Jesus, inclusive, tá? Isso aqui que eu estou citando, ao Corão e as Sunas, que são os ensinamentos, tá? Islâmicos. Os muçulmanos ensinam que Deus não tem nenhum filho, que Jesus foi mais um profeta como outro e que não completou a sua obra na terra e que ele virá ajudar o Mahdi a evangelizar o mundo e mostrar que os judeus e os cristãos estavam errados. Quem é o Mahdi? O Mahdi é um ser que, segundo a escatologia do Alcorão, o ensinamento do Alcorão, diz que esse ser, chamado Mahdi, ele virá num cavalo branco para salvar o povo muçulmano e reinará por 7 anos. Você conhece esse personagem, né? Você que é cristão. Esse personagem, eles creem que é o salvador deles, mas na verdade nós sabemos que é o anticristo. Então o que o diabo fez? Olha como é que o diabo é astuto. A Bíblia vai ensinando algo, né, na profecia bíblica, na narrativa de Apocalipse, e em toda a Bíblia, e o diabo pegou carona nisso que a Bíblia ensinava e ensinou o inverso. Aí você fala assim, mas se está escrito no Alcorão, vai cumprir. Vai cumprir por quê? Porque Deus diz que o anticristo vai vir e eles dizem que o Salvador vai vir. Só que aquilo que para nós é o anticristo, para eles é o Salvador. Então, enquanto nós... Claro, aí já é outro assunto. Nós que somos pré-tribulacionistas, cremos que o anticristo nós não vamos chegar a vê-lo, porque a igreja vai ser arrebatada primeiro. Mas para as pessoas que ficaram na terra, né, que conhecem um pouco da palavra, e até os pós-tribulacionistas, já que creem desta forma, enquanto as pessoas vão ver, as pessoas cristãs que conhecem a Bíblia vão ver o anticristo, o Islã vai ver que é o salvador deles. Não é? E aí eu convido vocês a examinar mais aquilo que eles dizem, porque eles vêm na carona da Bíblia. Tá? Então por isso que vai se cumprir. Então, eles dizem que o Mahdi, que é o Salvador, ele virá lutar contra um homem mau que vai vir na terra guerrear contra eles. E este homem mau que eles chamam, na verdade, é Jesus, que eles chamam de Dajjal. Dajjal é um personagem que eles dizem
que virá. Eles fazem zombaria com Jesus, dizem que virá num burrinho, cego de um olho, guerrear contra o anticristo, e o anticristo vai vencer. Então, quando Jesus estiver para vir, né, os povos da terra, os reis da terra, que serão enganados por espíritos enganadores, Apocalipse capítulo 16, semelhante a rãs, esses espíritos vão ajuntar os reinos da terra para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Na verdade, esses reis, né, e esses exércitos do mundo, eles não vão se aliar anticristo, porque são alinhados ideologicamente, não, eles vão ser enganados por espíritos imundos. E quando eles se ajuntarem na grande batalha do Armagedon, eu tenho um vídeo aqui falando também sobre o Armagedon, eles estão esperando um inimigo vir guerrear contra o suposto salvador deles, que é o Mahdi. Então, quando Jesus vem, eles acreditam que vão vencer. Por quê? Porque, afinal de contas, aquele ali que está vindo não é Jesus, é o Dajjal, é o inimigo que está vindo num burrinho cego no olho. E a Bíblia diz que Jesus vai passar a espada em todos os exércitos deles. E vai pegar o anticristo, o falso profeta, vai jogar vivos no lago de fogo. O lago de fogo está esperando o anticristo e a besta. Então, voltando aqui ao assunto, né? Agora, biblicamente falando, esse anticristo ele vem com uma falsa paz. Qual é a religião que traz a falsa paz e qual é a religião que nega que Jesus é o Filho de Deus? Só o Islã. O Islã nega que Jesus é o Filho de Deus. Algumas vezes você vai ver eles falando, não, nós acreditamos em Jesus, mas é mentira. Isso faz parte da taquia. Taquia é um fundamento islâmico que diz que tudo é válido para alcançar um objetivo, inclusive a mentira. E se você for para Daniel capítulo 11, ele vai vir caladamente e enganará muitos. Né? Ele subirá com engano. É muito interessante, irmãos, as informações que tem no livro de Daniel sobre essa questão. Daniel capítulo 8, depois eu vou mostrar o link aqui, que eu já falei sobre isso, sobre a guerra do bode e do carneiro. E que nesta guerra, nessa luta, né, deste bode e deste carneiro, nesta luta, o que vai acontecer? Deixa eu botar aqui Daniel, capítulo 8, você vai ver que este carneiro, ele vinha dando marradas, dando chifradas para tudo quanto é lado, né, até que veio um bode e começou esta guerra ali terrível entre os dois, né, Daniel capítulo 8, visão do carneiro do bode. E o que aconteceu? A interpretação, inclusive, o texto, tem pessoas que elas ignoram, irmão, ignora, só pode estar ignorando o que está na Bíblia. O texto, inclusive, mostra Gabriel dando interpretação da visão. Daniel capítulo 8, versículo 15. Aconteceu que, havendo eu tido a visão, procurei o significado, se apresentou diante de mim, um semelhante ao filho do homem. E ouvi a voz do homem entre as margens do rio Ulai, qual gritou, Gabriel, dá a entender esta visão. E veio perto de onde eu estava, então caí amedrontado sobre o rosto, e ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. O tempo da ira é bom você guardar isso, né? O carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. 2 chifres são os carneiros, né? São os reis da Média e da Pérsia. Por quê? O Daniel está ainda, né, no 3º ano do reinado de Belsazar, ou seja, ainda está sobre o reinado da Babilônia. E ele tem esta visão. Haveria de vir um reino próximo, depois do reino de Nabucodonosor e Belsazar, que é neto de Nabucodonosor, o chamado reino da Média e da Pérsia. E viria depois disso, tá, um bode peludo, que é Alexandre, o rei da Grécia, que vinha quebrar os 2 chifres, claro, tomou o reino, que na verdade a Média Pérsia vai tomar a Babilônia, depois Alexandre vai tomar a Média Pérsia e fazendo o seu reino naquela região toda do mundo antigo. Mas a Bíblia diz que depois, no final do seu reinado, seria quebrado seu chifre, né? E no verso 22, 4 reinos se levantariam da mesma nação. Nós sabemos que Alexandre não tinha filhos, então esses 4 chifres que se levantam do chifre dele que quebra são os seus 4 generais. O reino ficou dividido entre 4 generais, que é Seleuco, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu. E esses 4 reinos, a Bíblia vai dizer aqui, não é? Que se levantaria desses 4 reinos, tá, um chifre pequeno. Verso 9, de um desses 4 chifres, de um desses 4 generais, ia vir um chifre pequeno, tá, que ia se engrandecer contra o exército do céu, ia lançar alguns santos por terra e pisar, se engrandecer contra o exército, e sem mão ia ser quebrado. Então nós vemos aqui que esses 4 reinos
eles somam um do antigo, tá? E depois no capítulo 11 você vai ver que os dois reinos que prevaleceram, que foram o reino do sul e o reino do norte, né, ficaram em guerra e prevaleceu o reino do norte, em que engloba antigo Iraque, Síria, tá? Irã, Turquia. Então o reino do norte, na verdade, aponta, tá? Esta ponta pequena que prevalece já no tempo antigo, no capítulo 11, que é o reino do norte, aponta para a Síria, Iraque, Irã, aquela região antiga. Então tudo leva a crer que o anticristo ele vem dessas regiões. Então tem uma série de coisas que acontecem na Turquia, tá? Outras coisas também muito interessantes também é que se você for ao Apocalipse 16, você vai ver que quando o anjo envia as pragas sobre os reis, sobre os rios, e fazem os rios virar sangue, um dos anjos brada e diz assim: justo és, Senhor, porque este povo amou o sangue, então que o sangue os persiga. Já que eles beberam o sangue, o Senhor vai dar sangue para eles para beber. Já que eles derramaram o sangue do teu santo, o Senhor vai dar sangue para eles para beber. E se você for em Ezequiel capítulo 35, né, onde fala sobre o juízo sobre Seir, sobre o povo muçulmano, sobre o povo árabe, Seir é o povo árabe, tá? A Bíblia vai dizer o seguinte, que visto que este povo amou o sangue, o Senhor vai dar sangue, o sangue vai perseguir. Então nós vemos uma conexão entre Apocalipse 16, que não fala quem é este povo, né? Apocalipse 16 vai falar sobre o Senhor derramando as suas pragas sobre o reino do anticristo, tá? Mas em Apocalipse não diz quem é este reino do anticristo, mas já em Ezequiel 35 vai falar quem é este reino que o Senhor vai dar sangue para perseguir eles. Então está muito óbvio as dicas de onde virá o anticristo. Outra coisa também interessante que vale a pena nós citarmos aqui é que algumas pessoas ignoram, né, as profecias bíblicas e por isso elas erram, né? Aquilo que Jesus disse: errais não conhecendo a Escritura. Vamos lá. As pessoas dizem: o anticristo é fulano, é beltrano, ignorando a Bíblia. Então, muito bem. Quando aparece a besta, né, sentado sobre uma mulher, ou melhor, a mulher sentada sobre uma besta, você vai ver o seguinte, em Apocalipse 17, né, verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Isto é para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, os quais também são 7 reis. 5 já caíram, escute isso, 5 já caíram, tá? 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é, ela também é o 8º e a dos 7 vai à perdição. Vamos aqui por parte, tá? João, quando ele vê aquela besta, o anjo do Senhor, está explicando para ele o seguinte: esta besta, tá, tem 7 cabeças, são 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe. O outro não é vindo, mas quando vier, convém que dure um pouco de tempo. João, quando vê esta visão, tá, está vivendo sobre o reinado ainda do jugo romano. Tá? Então guarde isso. Da onde que virá o anticristo? Preste atenção. O João já está vendo a besta. A besta é o próprio anticristo, tá? Que tem 7 cabeças. O que são 7 cabeças? 5 reinos. 5 reinos que já existiram. Na época de João, esses 5 reinos, na verdade, são 7, mas 5 já haviam caído. Qual os reinos que haviam caído na época de João e um existia e outro ainda haveria de vir? Tá, vamos lá. 5 já caíram, um existe, o outro ainda há de vir. 5 já caíram, um existe, o outro ainda há de vir. Quem são esses reinos que já caíram no tempo que João está vendo a visão? E quem é o reino que existia na época e qual o reino que haveria ainda de vir? Vamos lá. 5 reinos já caíram. Quais os reinos que caíram? Egito, tá? Ali como liderança de Faraó, é uma das cabeças. A Síria, tá? Como a liderança de Senaqueribe, inclusive você vai ver Senaqueribe com seu arco também. Senaqueribe é um arqueiro. E como Deus fere 120 mil inimigos, você vai ver que o Senhor fala para o profeta, né, Isaías, e fala para Ezequias que o Senhor ia jogar o arco dele por terra e ele não ia dar nenhuma flechada em Jerusalém e mata todos eles. Egito, Assíria já tinham caído. Babilônia, quando Nabucodonosor já tinha caído. Medo-persas,
já tinham caído. Tá? Grécia já havia caído. 5 já caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. 5 caíram. Um existe. Qual que existia na época? O reinado de Roma. E qual que viria de vir ainda? O reinado otomano. Tá? Que só vai terminar depois da Primeira Guerra Mundial. Inclusive o reinado otomano é um reino que foi ferido à espada. O que é a espada na Bíblia? A espada é a guerra. Apocalipse capítulo 6. A espada é a guerra. Foi um reino ferido pela guerra. Foi a guerra que acabou. Mas na região do mundo antigo oriental, tanto a Turquia quanto todos os muçulmanos são unânimes em dizer que precisam voltar com o califado. Que é o califado? Um reinado mundial em que o califa reina, em que recebe as ordens do próprio Mahdi, que virá liderar este último califado, trazendo paz por 7 anos sobre a terra, tá? E este reino, este califado islâmico, tem que ser imposto sobre a terra, regido pela lei Sharia. Tá? Aí já entra Daniel capítulo 11, em que o anticristo não terá respeito pelas mulheres. Por que ele não terá respeito pelas mulheres? Porque Jesus disse, não é? Deus disse, quando a serpente faz Eva e Adão pecar, que por inimizade entre a serpente e a mulher, e a sua semente da mulher. Tá? E ele feriria, a serpente feriu o calcanhar do homem, e o homem ia ferir a sua cabeça. Então o que isso tem a ver? Tem a ver que o Islã ele tem inimizade contra a mulher. Ele não tem respeito por amor das mulheres. Está escrito em Daniel capítulo 11, já falei também sobre isso aqui. E tanto é que a mulher lá é subjugada, a mulher lá é como se fosse um cachorro. A mulher, se for estuprada, por exemplo, ela tem que morrer apedrejada. Quem morre é ela. Tá? E uma série de coisas. Eles dizem que a mulher não tem nem cérebro direito para pensar como homem. E a mulher não tem direito, tem que andar igual um bicho, né, com aquela burca, com a cabeça tapada, como se fosse um animal. Apanha, é direito do marido corrigir a esposa batendo. Isso é Sharia, isso é lei Sharia. Então o anticristo, ele quer reinar através, por isso que a Bíblia diz também que ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele vai querer mudar a lei do homem. Hoje já existe na Inglaterra e outros países da Europa, islamizados, bairros proibidos, que funcionam na base da Sharia. Então, essas 7 cabeças são 7 reinos. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e otomanos. 7 reinos. 5 já haviam caído no tempo de João, outro existia, que é Roma, e outro haveria de vir, que é o otomano. Só que não para por aí. Então, se nós já analisarmos, voltando lá do início do vídeo sobre Emmanuel Macron, você vai ver que aqui não se encaixa Emmanuel Macron. Emmanuel Macron não veio do Egito, da Síria, da Grécia, Medo-Persa, não veio nada disso. Então, o anticristo, ele é a base do anticristo, ele é todos esses reinos. Por isso que são 7 cabeças. É por este motivo que você vai ver em Apocalipse 13 também, falando sobre o anticristo, como é que ele era como é que o anticristo, a descrição espiritual do anticristo, né? Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. São 10 nações, né, e provavelmente serão blocos que o anticristo vai botar, como reis fantoches, por exemplo. Né? Você toma conta desta região, você desce, para poder implementar o seu governo mundial. Você vê em Apocalipse 13, por exemplo, né, que a besta era semelhante ao leopardo. Por que leopardo? Porque leopardo, na visão dos animais, que Daniel vê em capítulo 7, é a Grécia, né, esse leopardo com asas. Você vai ver que pela sua perspicácia, pela sua rapidez, né, Alexandre tomou o mundo inteiro antigo, rápido. Então o leopardo, ele, na visão dos animais, é a Grécia. Não é? E ele tinha corpo de urso. O urso é os Medo-Persas, na visão de Daniel, capítulo 7. E a boca era a boca de leão. Quem é o leão, na visão dos animais, que Daniel vê? É a Babilônia. E você, uma coisa interessante aqui, que você não vê aqui, tá a descrição, ou a descrição do animal, dos 4 animais que Daniel vê no capítulo 7, falando que um deles era Roma, um animal terrível. Você não vê aqui. Você vê característica do reinado da Grécia, você vê característica do reinado dos Medo-Persas. Só para lembrar, bem parênteses, a Pérsia, citada na Bíblia em Daniel e citada aqui também agora, nada mais é do que o Irã hoje, tá? O Irã é a Pérsia. A Babilônia, tá? E o norte, como nós citamos da Turquia, daquela Síria, toda aquela região, é onde figurava tanto a Babilônia como o reino assírio.
Então todos os reinos antigos, tá? Eles governaram na região do mundo antigo e não na Europa. Então por isso que aqui não aparece, tá, a característica de Roma no anticristo. Tá? Você vai ver que a Babilônia é a mãe das feitiçarias, que começa lá com Nimrod, que é a outra figura do anticristo. Não é? Então nós vemos aqui essas características do anticristo e não tem nada da Europa. Tá? Agora, se você falar para mim assim, mas no anticristo a Europa, claro que vai estar, porque o seu reino será mundial, né? A igreja vai estar arrebatada. Então eu creio que o anticristo terá o seu quartel-general espalhado em muitas nações. Se fosse hoje, certamente estaria lá, porque lá eles estão aceitando o Islã, está acabando com a cultura de lá, está acabando com o país. Né? Então hoje, nos dias de hoje, você vai ver também muitas manifestações contra ele. Por quê? Porque está acontecendo na França no dia de hoje, como aconteceu aqui no Brasil. O povo está pedindo impeachment de Emmanuel Macron. Tá? Emmanuel Macron é muito fraco para ser o anticristo. O anticristo não será desta forma. Tá? Ele está sendo envergonhado lá. Tá? E mesmo assim, não é pelos fatores externos que nós vamos dizer que ele é ou não é, e sim pelo aquilo que a Bíblia diz. Então a Bíblia não aponta, tá, o anticristo sendo da Europa. Lá pode ter um quartel-general dele, tá? Pode ter exércitos dele lá, pessoas líderes vão se alinhar, né, pelos espíritos enganadores, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Então, irmãos, biblicamente falando, não há fundamentação bíblica, não há fundamento algum para dizer quem é o anticristo como pessoa. Agora, só para terminar, o que a igreja tem que entender é que nós cremos que Jesus está voltando. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Né? E 2 Tessalonicenses capítulo 2, talvez só a última pergunta, alguém vai dizer assim, mas irmão, a Bíblia diz, né, que não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, não é? O anticristo. Se nós analisarmos aqui, você vai ver que aqui está falando da vinda de Jesus visível. Não está falando do arrebatamento. Por quê? Eu também tenho outro vídeo e áudio falando sobre isso aí nos grupos. Irmão. Que os tessalônicos, irmão, estavam sendo inquietados por algumas pessoas, dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado. Né? Não vos movais facilmente, o vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito, por palavra, como se o dia do Senhor já estivesse chegado, já estivesse perto. Esse dia do Senhor nada mais é do que, você vai ver descrito isso em vários outros textos, né? Tanto Joel como nos profetas falam sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de vingança sobre a terra, é o dia que o Senhor vai exercer justiça sobre a terra. Você vai ver em Amós dizendo assim, por exemplo, Amós 5, porque vocês querem o dia do Senhor. O dia do Senhor será como se um homem fugisse do leão, encontrasse com um urso e entrando na sua casa, quando batesse a porta, uma cobra o mordesse. Então o dia do Senhor será trevas, não luz, ou seja, será um dia de juízo sobre a terra. Então o dia do Senhor nada mais é do que um dia que Deus vai exercer a sua justiça sobre a terra. Tá? O que será a grande tribulação, começa o dia do Senhor na grande tribulação, culminando com sua volta. Então, a igreja de Tessalônica, alguns diziam para ela que o dia do Senhor já havia chegado. E o Senhor, Paulo vai dizer para ele, você não deve se inquietar como se o dia do Senhor já estivesse chegado, estivesse perto. Porque não será assim o dia do Senhor. Note que ele não está falando sobre o arrebatamento. Tá? Porque ninguém vos engane, porque não será assim. Porque virá a primeira apostasia. E aí se manifesta o homem do pecado. Há uma linha também de interpretação que essa palavra apostasia, na verdade, significa separação. Né? Virá a primeira separação. Porque essa palavra é uma palavra grega. Né? É uma palavra que não está traduzida, ela está transliterada. Então a palavra apostasia significa separação. Como, por exemplo, você vê Jesus falando sobre divórcio, né? Que Deus não ordenou, que só ordenou que tivesse o divórcio por causa da dureza do coração. A palavra divórcio, separação física entre duas pessoas casadas, é apostasia. Por exemplo, quando Paulo também em Atos fala que ordenou as pessoas que crescem no Senhor Jesus como Messias deviam se apostatar de Moisés, ou seja, deviam se separar dos ensinos de Moisés. Então a palavra apostasia significa separação. Tá? Existe a apostasia, tá? No sentido de
abandono da fé, rebelião da fé, sim, tá? E existe apostasia num outro contexto também, que significa a separação, tá? Tanto fisicamente como espiritualmente de alguns assuntos. Então não será assim, antes que venha a apostasia, antes que venha a separação. Mas o texto está falando que antes da vinda do anticristo, né, o dia do Senhor, tá? Ele não virá sem que primeiro, ou seja, primeiro, antes do Senhor Jesus vir de forma visível, tá? Haverá a manifestação do anticristo. Por quê? Porque o próprio texto diz, né, que o Senhor, ele se levantará contra tudo que se adora, se assentará no templo do Senhor, querendo parecer Deus, e o Senhor vai destruir pelo sopro da sua boca. E quando é que Jesus destrói o anticristo? Está lá em Apocalipse 9, na sua vida visível. E outra coisa muito interessante também aqui é que, se você for para Daniel, capítulo 9, em que fala das 70 semanas de Daniel, isso é muito interessante, porque Daniel 9, 27 vai dizer que este anticristo, né, ele fará uma aliança com muitos por uma semana. E se você for analisar 70 semanas, também tem, eu vou botar a descrição das 70 semanas, você vai ver que as primeiras 7 semanas, elas durariam desde a saída do cativeiro até a edificação de Jerusalém. Bateu certinho, cumpriu-se 49 anos. E depois, as outras, não é, semanas, 63 semanas, elas seriam, né, na verdade 62 semanas, elas seriam desde a edificação de Jerusalém até Jesus ser morto, o Messias ser tirado. Então acontece que ali as semanas congelam e começam-se a contar somente a partir da manifestação do anticristo. Tá? Em que ele, na verdade, nem na manifestação, no momento que ele faz esta aliança, depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança, segundo o texto bíblico vai dizer em várias partes. E quando ele quebra essa aliança, ele vai querer parecer Deus, assentado no templo de Deus. Então, quando é que isso aqui se cumpre, que Paulo está falando, né, no verso 4, queria se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 3 anos e meio após a sua, ter feito a sua aliança de paz, entre aspas, sua aliança com muitos, em que ele vai quebrar esta aliança. Então, nós entendemos que a grande tribulação ela começa quando o anticristo faz esta aliança, tá? E nós sabemos que quando a grande tribulação há vamos dizer assim, um gatilho que dispara a grande tribulação, que não é a manifestação do anticristo, não é o anticristo aparecer, e sim o arrebatamento da igreja. Porque nós sabemos o que o detém. E quem é que detém o anticristo? Irmão? É lógico que é o Espírito Santo e a igreja. Porque só tem uma forma de nós resistirmos ao diabo. É sujeitando-se a Deus. Sujeitar-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Não é? Quando nós nos sujeitamos a Deus como igreja, nós resistimos ao diabo. Nós conseguimos bater de frente com o diabo. Mesmo de ser um anjo, causando tantas coisas no tragédia, irmão. Mas nós, pelo poder do nome de Jesus, temos o poder de pisar serpente e escorpião. Então, o Espírito Santo que está na igreja resiste sim ao diabo. E quando é que nós resistimos ao diabo? Enquanto igreja. O ser humano sem Jesus, ele não consegue resistir ao diabo. Ele não consegue. Não é? Ele não vai conseguir de jeito nenhum. Mas com a igreja, com o Espírito Santo, o diabo não pode contra a igreja. Então só tem um que o resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado em mim. É lógico que é o Espírito Santo. Algumas pessoas vão dizer que não é o Espírito Santo. Eu te faço a pergunta. Quando esse texto é escrito há quase 2.000 anos atrás, tá? Tem um que o resiste. E quem é que tem tanto tempo resistindo ao anticristo? Se não o Espírito Santo, que é onisciente, onipresente, onipotente, existe desde aquela época, continua existindo, vai continuar existindo até a volta de Jesus. Não é? Então, o Espírito do Senhor ele resiste contra o anticristo. Tanto que Isaías 59, verso 19, vai dizer que vindo o inimigo como uma corrente de água, o Senhor arvorará contra ele, o Espírito do Senhor arvorará contra ele quem? A sua bandeira. Isso é muito interessante. Então, amados queridos irmãos, há indícios, tá? Tem muitos outros, só que eu quero encerrar por aqui. Inclusive, a Bíblia vai chamar o anticristo de o Assírio. Tá? O anticristo é o Assírio. Na coligação em que há a guerra de Gog e Magog
tá? Assolar países muçulmanos, tá? Que inclusive ele vem do norte do Iraque. O que sai do norte do Iraque? Virá do extremo norte? Exatamente a Turquia. Tá? Então, há indícios suficientes para crer que Emmanuel Macron não é um anticristo. Vocês que se basearam por fatores externos e não pela própria Bíblia, erraram mais uma vez. Todavia, amados e queridos irmãos, não se preocupem como anticristo. Por quê? O importante é nós mantermos as nossas vestes brancas pelo poderoso sangue de Jesus, tá? Buscarmos ao Senhor, buscarmos ser cheios do Espírito Santo, tá? Não estarmos em pecado, porque quando Jesus vier, ele vai arrebatar a sua igreja. E se nós somos arrebatados antes, tá? O anticristo ficará por aí, e aí quem ficar aqui vai ver quem é, e eu não quero nem ver quem é, porque eu espero estar com o Senhor Jesus. Por isso que a igreja vai dizer: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, vem Jesus. Continuemos, irmãos, em oração, buscando a Deus em humildade e simplicidade, porque cremos, irmão, que há um grupo de pessoas que, infelizmente, eles pegam coisas que não são bíblicas, tá? E colocam na internet. E o pior, sabe o que é pior, irmão? Muitas pessoas acreditam nisso. Por quê? Não buscam na palavra a fonte do alimento verdadeiro. E por isso acreditam nessas pessoas que são enganadoras, são privadas da verdade. A verdade está na palavra. Tá? Temos que ser crentes bereanos, conferindo, ver se aquilo que a pessoa fala está de acordo com a palavra. Ok? Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus amados irmãos.